Tem muitos cristãos que vivem a vida deles baseados em uma única coisa: a capacidade deles de sentir a presença de Deus, a emoção de ir num culto e ser completamente transformado, de sair de lá chorando, completamente derretido, entregue. Só que essas pessoas, quando chega o dia da luta, o dia do não sentir, elas fraquejam na fé, elas desistem e isso é muito triste. E eu quero conversar com você exatamente sobre esse tema. Sentimento. Será que a gente deveria sempre sentir a presença de Deus? Se não sentimos, existe algo de errado com nós? Será que ele não está presente nas nossas vidas? Vamos responder essas perguntas e outras nesta nossa conversa. Eu adoraria conversar com você de verdade. É um vídeo. Então, fala comigo na sua cabeça, ok? Vamos refletir juntos aí. Se você vai no culto e você gosta dessa sensação de, pô, ir lá e cantar e se entregar e caramba e chorar, não tem problema nenhum. Isso é maravilhoso. Inclusive, esse domingo, o coral da igreja que eu fui, cara, tava sensacional. Sensacional. Eu me arrepiei, eu chorei. Não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a gente começa a se viciar nesse sentimento e se não sentimos, a gente acha que Deus não está conosco. E aí, porque eu tive a ideia desse vídeo, eu estava escutando justamente sobre isso, sobre essa palavra. E eu não só senti, olha só que interessante, mas eu realmente raciocinei e pensei, cara, outras pessoas precisam escutar isso. Outros cristãos, outros discípulos precisam entender essa verdade. Porque a nossa geração tá tão acostumada com esse vício de sentimentos, de emoções, de shows e tantas coisas que estimulam os prazeres da mente, os prazeres do coração, mexe com a dopamina, mexe com os sentimentos e a gente acha que se resume a isso. E aí quando a gente pega a palavra de Deus, a Bíblia, a gente vê tantos exemplos de pessoas que passaram pelo pior momento da vida delas e elas não sentiram absolutamente nada a não ser péssimos sentimentos, uma desgraça alheia, um sentimento de querer morrer. E aí você vai me falar que Deus não estava com elas? Pega, por exemplo, a história de Jó. É a primeira que vem na minha mente. Jó passou por tantas provações, cara, tantas provações, nenhum. Eu diria que nenhum ser humano passou por tanta provação quanto ele, a não ser Jesus Cristo. Cara, você perder a sua família, perder todos os seus bens, perder os seus filhos queridos, sua mulher, perder a sua saúde, tudo, o que que te resta? O que que sobrou pra você? Só sobrou Deus. E as pessoas, isso é engraçado. Eu já fui essa pessoa, eu tô cada dia mais tentando não ser. De ler as dificuldades de certos personagens da Bíblia, de ler o que eles falaram, o que eles pensavam. E, nossa, olha a atitude que fulano fez, olha a atitude de Jó aqui, falando mal de Deus. Caramba, se eu tivesse no lugar dele, eu faria diferente. Faria diferente. Talvez você tivesse se matado. Eu me colocando no lugar de Jó, eu teria, sei lá, me matado. Eu não sei se eu aguentaria tanto sofrimento. Quer dizer, isso se eu tivesse naquela época. Hoje em dia, nossa, eu ia questionar tanto a Deus, ia ser tão desafiador. Eu não tenho ideia o que eu faria. O que você faria no lugar de Jó? Você já pensou sobre isso? Você acha que é legal ficar julgando, Davi quando ele cometeu adultério? Ou, sei lá, julgar Pedro quando ele negou Jesus? Vamos olhar às vezes para nós e tentar imaginar o que a gente faria de verdade, sem criar um mundo de fantasias. E ele passou por todas essas provações. No final, continuou perseverando com Deus e recebeu o dobro de recompensa. Ele recebeu recompensas melhores ainda. Ele saiu completamente transformado. E eu te pergunto, o que Jó sentiu? Qual foi a emoção que ele sentiu ali? Completo desespero, completa angústia. Talvez nos desertos que a gente passa da vida, nos piores momentos, logo após os piores momentos, vêm as bênçãos. Eu já vi isso ser falado várias vezes. E tem um fundo de verdade bíblico, realmente. A gente pode pegar o exemplo de Jó, o exemplo de Jesus, depois que passou 40 dias no deserto, Moisés e tantas outras histórias. Então isso é até algo legal. Não desanima se você está na dificuldade. E não pensa que Deus não está com você. Porque olha só essa escritura em Josué 1:9. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você sentindo ou não, Deus ele está. Hoje a gente acorda se sentindo super bem, amanhã a gente acorda se sentindo um lixo. E o mais maravilhoso de Jesus Cristo é que nos 2 dias ele é o mesmo, exatamente o mesmo.
o nosso ainda querido e maravilhoso Deus, criador de tudo. Você sentindo ou não sentindo. Então tenha essa certeza, tenha fé nessa escritura. De verdade, a palavra de Deus aqui essas são as escrituras sagradas, inspiradas por Deus, escritas por homens, mas inspiradas por Deus. Ele está com você. Isso é a verdade escrita. Não é o que você acha, não é o que eu acho. Não pega o que eu falo e leva como uma verdade. Pega o que está na Bíblia. E se um dia eu falar alguma besteira aqui nesse canal, me corrija. Porque talvez eu falhe. Eu não sou perfeito. Eu me esforço o máximo para ler a Bíblia, meditar, orar, ver o que outros pastores, outras autoridades dizem para te passar assim, o mais preciso possível. É algo que vai realmente te transformar. Porque é o livro da vida. Porque é a Bíblia. Porque é a Bíblia, não o que eu disse. Então tenha certeza no que ela está dizendo, que Deus está com você nos momentos bons e ruins. Não fica dependente de sentimentos. De novo, não é errado. É maravilhoso se emocionar num culto. É maravilhoso querer sentir a presença de Deus todos os dias. Mas por um momento, pensa o quanto que você está dependente desse sentimento, de verdade. Porque muitas vezes a árvore ela só vai crescer no inverno, quando as raízes dela realmente vão cavar cada vez mais fundo para encontrar água. Tá tudo seco. Então as raízes dessa árvore vão ficar mais profundas e mais profundas. E trazendo essa analogia para a nossa vida. Se na alegria a gente não consegue se sustentar, quanto mais na fraqueza. Aí na fraqueza esquece. Agora, se na fraqueza a gente consegue ainda assim perseverar e se sustentar em Deus, nossa, as nossas raízes vão ser cada vez mais profundas e cada vez mais a gente vai estar amparado em Deus. E aí quando vier uma próxima onda de dificuldade, você vai estar cada vez mais preparado, com cada vez mais convicção de que Ele está lá com você, te ajudando, te apoiando. Quantos relatos de pessoas eu não já vi que é incrível. Pô, eu tava passando pelo pior momento da minha vida, mas eu tinha certeza que Deus estava comigo. Sentia uma paz incrível no coração. Pode não ser o seu caso, mas não se engane pelo sentimento. Tem uma outra passagem em Jeremias 17, versículo 9, que diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Isso não só usado para esse momento de sentimentos, do que eu sinto, mas em outras decisões. Eu vejo muitos crentes, discípulos, falando coisas do tipo: eu senti no meu coração que eu tenho que fazer tal coisa. Eu senti no meu coração que eu tenho que fazer outra coisa. É mesmo que você sentiu? Pois deixa eu lhe mostrar essa escritura. O coração é enganoso. Seus sentimentos são enganosos. Então, muito cuidado com o que você sente. Muito cuidado com o que você percebe dentro de si. Se paute em uma forma muitas vezes mais racional. Óbvio, não se esqueça do Espírito. Não se esqueça do direcionamento dele. Mas tenha muito cuidado para conseguir discernir o que é de fato do Espírito e o que é de fato da sua carne e dos seus sentimentos. Léo, como fazer isso? Uma coisa simples. Chega para outras pessoas e pergunta: olha, eu estou sentindo isso, o que você acha? Pede opiniões de pastores, de pessoas que você confia, de amigos. Não guarda isso só pra você e acha que isso é o certo. Eu senti que eu deveria, casar com a irmã X ou Y. E aí pode vir um amigo pra você e falar: olha, eu não acho que vocês combinam muito, eu não acho que isso pode acontecer. E aí chega um outro e fala a mesma coisa, e um outro a mesma coisa. E aí você fala: não, mas eu tô certo, o Espírito falou comigo. Mas então o Espírito não fala com as outras pessoas também? Eu já presenciei isso. Eu já presenciei uma pessoa falando pra mim algo. Cara, eu nunca vou me esquecer dessa experiência. É engraçado porque sendo aberto com você, eu tenho dificuldade em perceber essas coisas sobrenaturais. Eu sempre quis muito, mas eu nunca vi. Quer dizer, eu tenho esse relato e é o único relato que eu tenho, mas eu já sou extremamente grato. Teve um dia que eu estava passando por uma dificuldade de tomada de decisão. Eu queria muito tomar uma decisão ali. Eu saio desse trabalho e vou para esse outro, o que eu faço? E eu tava muito angustiado. E eu falei assim em oração: Deus, me manda um sinal, por favor, alguma coisa. Eu não sou desse tipo de pessoa. Eu não quero ficar testando o seu caráter, mas de alguma forma, para você me tirar dessa angústia, faz alguma coisa para que quando acontecer eu tenha certeza que foi o Senhor. E naquela época eu morava numa casa com mais ou menos umas 12, 13 pessoas. Posso em outro vídeo contar essa experiência.
Mas era uma república com vários outros irmãos. A gente morava entre irmãos, assim, da igreja, então era uma experiência bacana. Eu lembro que eu tava na cozinha, ali cozinhando, né, com aqueles pensamentos, assim, angustiantes. E aí chegou meu amigo e falou, e começou a falar. Começou a falar: olha, eu acho que você deveria fazer isso, 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 e seguir esse caminho. Eu sei que você tá angustiado. E ele foi falando assim, eu fui me enchendo de fé e de alegria. Porque fazia total sentido com o que eu tava orando e com o que eu queria. E com o que eu tava sentindo, é. E aí, no final, depois que ele terminou, ele me falou a seguinte frase, que foi essa confirmação que eu falei: cara, não é possível que não seja Deus. Ele me falou: nossa, caramba, eu falei tudo isso, mas nem parece que fui eu que falei, parece que foi outra pessoa. Eu falei: meu Deus, o Espírito Santo falou com ele. Então, olha só, Deus usa assim as pessoas. Essa é uma forma de confirmar, não só olhando para si, mas pedindo em oração também. Se você tá com dificuldade, peça em oração. Deus, me mostra um sinal, mas não seja aquela pessoa que todo dia quer um sinal diferente. Ah, se é pra eu namorar, manda um sinal. Se é pra eu fazer isso, manda um sinal. Mas são nesses momentos extremamente decisivos e que você realmente precisa da ajuda de Deus e peça pra Ele. A conclusão desse vídeo: não se apega a sentimentos, sério. É bom às vezes a gente chorar num culto, a gente cantar um louvor com extrema alegria, a gente acordar com uma paz e sentir a presença de Deus. Mas se na dificuldade você quiser isso e não conseguir, você fraquejar e você querer desistir de Deus, ou achar que a tua fé, ela vem disso: ah, se eu não sentir a presença de Deus, eu sou um homem fraco, uma mulher fraca na fé. Não, pelo amor de Deus, quantas pessoas não pagam aí na internet, que choram nos cultos, que mostram uma aparência extremamente boa, né? Oh, meu Deus, eu estou chorando aqui na presença de Deus, e no dia a dia não faz nada. Não faz absolutamente nada. O que Jesus disse foi: se você me ama, você vai fazer o que eu te digo. Você vai seguir a minha palavra. Você vai me obedecer. Esse é o amor verdadeiro, é obedecer a Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve nesse canal e manda para outras pessoas. Manda para alguém que você sabe que precisa escutar isso. De verdade, esta mensagem aqui, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!